Fala galera do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam se cuidando, estejam bem, tá? E na aula de hoje a gente vai falar de um assunto, né, que eu nem estou cobrando em relação ao nosso trabalho, em relação às listas de exercícios. É um material que não tem na apostila de vocês, né? Ainda bem, a gente já está terminando aí as nossas listas, a gente está conseguindo terminar aí dentro de um prazo legal em relação ao nosso conteúdo. Então eu quero falar algumas coisas com vocês, né, dentro de um assunto que é muito importante, que vocês vão ver no ensino médio, né? Vocês vão ver no ensino médio, que são as máquinas térmicas e como que essas máquinas térmicas elas funcionam e quais são as aplicações no nosso dia a dia, tudo bem? Então, primeira coisa, o que são as máquinas térmicas? É que ele vem falando que são dispositivos capazes de transformar energia térmica em trabalho, ou seja, em movimento, em deslocamento. Toda máquina térmica necessita de uma fonte de calor. Que fonte de calor pode ser essa? Pode ser uma vela, pode ser uma combustão, né, de um combustível provocando uma faísca. Tudo isso aqui pode causar uma fonte de calor, né? E consequentemente movimentar algum mecanismo, como válvulas e pistões, tá? Os motores, né, que a gente chama de combustão interna, né, como aqueles que movem os automóveis, eles são exemplos de máquinas térmicas, né? Eles absorvem o calor que é produzido a partir da queima de uma mistura de combustível e ar. Combustível que a gente coloca lá, a gasolina, ela queima com ar e com isso provoca calor. Buscando o quê? Uma energia, provocando uma energia que força o motor a funcionar, tudo bem? De todo modo, parte da energia que é liberada durante a explosão, ela é convertida em trabalho. Trabalho, força vezes distância, tudo bem? Então aqui a gente tem um exemplozinho de motor com combustão interna, tá? Aqui é um exemplo de um motor, tá? Pode ser um motor de um carro, pode ser diversos tipos de funcionamento, tá? E como é que essas máquinas térmicas elas vão funcionar, né? Elas vão funcionar a partir de grandezas que vocês estão fazendo agora, né? Que vocês estão fazendo agora, a partir do quê? Do estudo dos gases, né? E esses gases, eles têm a seguinte característica: eles trabalham, né? Eles trabalham com as grandezas pressão, volume e temperatura, né? Eu aumento o volume, diminuo a pressão, mexo na temperatura, né? E a partir disso a gente pode perceber aqui um ciclo, né? Aqui minha pressão ela é constante, aliás, aqui o meu volume ela é constante, aqui a minha pressão é constante, aqui a minha temperatura ela é constante e aqui novamente o volume é constante, tudo bem? Então a gente tem essas características a serem trabalhadas no nosso dia a dia, tudo bem? Então uma coisa que é muito importante, né? Uma coisa que é muito importante, em qualquer ciclo termodinâmico é possível calcular o trabalho. A gente não vai calcular isso, tá? Mas é importante o seguinte: se o ciclo for no sentido horário, a máquina produz trabalho. Se o sentido for no anti-horário, ele gera trabalho para o outro. Então, é o motor do refrigerador, é o processo inverso. Eu não vou entrar nesse caso aqui do gráfico em si, tá? Mas eu estou mostrando que a gente trabalha volume, pressão, volume e temperatura. Aqui é temperatura, aqui tem a mistura dos dois, tudo bem? Tá? Vocês estão trabalhando lá com os ciclos P1, V1, T1, P2, V2, T2. A gente fez alguns exercícios com vocês na última aula e isso ajuda, né, a vocês tirarem as dúvidas do trabalho, das listas, tudo bem? Tá? E toda máquina térmica, isso aqui é muito legal, tá? Toda máquina térmica, ela tem uma fonte de calor, que a gente chama de fonte quente. Essa fonte quente gera calor aqui para baixo, tudo bem? Parte desse calor é convertido em trabalho
e outra parte é perdida para a fonte fria. Que fonte fria é essa? O meio ambiente, por exemplo. O calor lá do motor do meu carro gera um trabalho para o meu motor, né? Gerando um trabalho para o meu motor, parte desse calor foi convertido e parte sai aonde? No cano de descarga, né? É perdido para o meio ambiente. E aí, galera, uma máquina térmica jamais terá um rendimento, uma eficiência de 100%. O que seria essa eficiência de 100%? Todo o calor gerado aqui, uma parte vira trabalho e uma parte é perdida. A gente não tem fonte quente gerando um trabalho de forma integral. Toda máquina térmica gera calor, uma parte é convertida em trabalho e a outra parte ela é perdida. Tudo bem? Tá? Então não existe máquina térmica com eficiência de 100%. Tudo bem? Tá? Aqui está falando um pouquinho, né, da primeira lei da termodinâmica, tá? E basicamente da importância das máquinas térmicas. Tá? Aqui, ó. Não existe, ó lá, nenhuma máquina, isso aqui é até importante aqui para vocês, ó. Nenhuma máquina térmica apresenta um rendimento de 100%. Tá? Olha lá, não é possível que qualquer sistema a certa temperatura absorva o calor da fonte quente e transforme integralmente em trabalho. Ou seja, tem perda. Tudo bem? Basicamente é isso que eu queria falar com vocês. Agora, no nosso encontro pelo Meet, eu vou passar um vídeo de um motorzinho, como construir um motorzinho chamado motor Stirling. E esse motor Stirling é basicamente o funcionamento de uma máquina térmica, onde eu tenho uma fonte, tá? Eu não vou pedir para vocês montarem, tá? Não vou pedir para vocês montarem porque a gente não estaria trabalhando isso dentro do colégio. Então a gente teria que fazer isso para a gente poder apresentar de forma presencial. Mas eu vou querer que vocês pelo menos assistam, tá? É um videozinho de 15 minutos para que vocês possam entender como que funciona. É bem interessante, tá bom? Galerinha, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, gente.